Olá a todos, me chamo Jackson Ribeiro Fernandes e vou estar apresentando o trabalho em encefalite em pacientes diagnosticados com Covid-19. 26º Seminário de Iniciação Científica, 13º Seminário Integrado em Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. O nosso orientador é o professor Ero Lutz, os pesquisadores são meu colega Otávio Ribeiro Martins, eu, Jackson Ribeiro Fernandes, minha colega Jamile Rossetti Masserin e meu colega Lucas Fernandes. Pertencemos ao curso de Medicina, área de Conhecimento e Ciências da Saúde, modalidade de pesquisa, a fonte de financiamento é próprio. Então, os vírus respiratórios, na sua forma geral, eles têm uma capacidade de invasão neuronal. Como o SARS-CoV-2, né, é um vírus também respiratório, ele vai compartilhar dessas mesmas capacidades neuroinvasivas, podendo provocar quadros de encefalite e também aumenta a sua chance de invasão neuronal por causa do processo hiperinflamatório que a Covid-19 apresenta, com produção de várias citocinas, interleucina tipo 1, tipo 3, tipo 6, tipo 8, fator de necrose tumoral. O objetivo do nosso trabalho é investigar casos de encefalite por Covid-19 e analisar a gravidade do quadro clínico. Então, foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados do PubMed e Medline, que relacionava as manifestações da encefalite em pacientes com Covid-19. No período de 2020, foram inclusos 15 artigos. Os descritores de buscas utilizados por nós foram encefalite, sistema nervoso e Covid-19. Então, existem algumas evidências acumuladas que alguns pacientes, né, um subgrupo de pacientes com Covid grave, ele possa desenvolver encefalopatia necrosante aguda, que geralmente ela vai cursar com febre, cefaleia, alteração de nível de consciência, crise convulsiva, déficits neuronais focais, que podem estar relacionados a uma tempestade de citocinas provocadas pela SARS-CoV-2, né? Como eu já havia falado, as interleucinas, o grupo de interleucinas, são as principais. A encefalopatia necrosante aguda, ela é conhecida principalmente por afetar idades menores, né? Então crianças, e é incomum em adultos. Em pacientes com Covid-19, os altos níveis de citocinas que estão circulando na corrente sanguínea, elas levam a uma ruptura da barreira hematocefálica, contudo, não há invasão viral direta ou desmineralização para-infecciosa do processo ali criado. Além disso, ela é uma manifestação infrequente em pacientes diagnosticados com COVID. Então, pacientes leves, pacientes moderados, praticamente zero a chance. Em pacientes graves, alguns subgrupos de pacientes graves, né, que já têm um histórico clínico, por exemplo, de manifestações neurológicas, já têm doenças neurológicas ou doenças sistêmicas que cursam com alterações neurológicas, esses pacientes eles são muito mais suscetíveis a apresentar quadros de encefalite na concomitância por infecção de Covid-19. Possivelmente, também, uma outra relação é que pacientes que tenham prolongamento da infecção por Covid-19, eles têm uma maior chance de deteriorização do quadro clínico e pela tempestade imunológica, eles gerem uma resposta orgânica semelhante à síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? A SIRS, que é bem comum em pacientes graves. Geralmente, esses pacientes eles podem ser acompanhados por exames laboratoriais que vão avaliar o estado de processo inflamatório e exames de imagem, né? No caso, o exame de imagem utilizado no dia a dia, né, na rotina, seria a tomografia. Pacientes que possuem encefalite por Covid, geralmente esses pacientes eles já têm outras complicações sistêmicas. Então, eles podem ter complicações sistêmicas vasculares, né? O TEV é comum nesses pacientes. Complicações sistêmicas cutâneas também pode ser comum nesses pacientes. E manifestações neurológicas, aí enquadraria encefalite.
que já é mais comum em quadros mais graves, né? Então, a encefalite ela pode ser uma manifestação clínica sistêmica da COVID-19 e a resposta inflamatória em graus variados, em alguns casos, né, alguns subgrupos, ela pode levar a respostas sistêmicas, principalmente pela questão das citocinas, né? E isso pode levar a danos na barreira hematoencefálica, a danos neurológicos graves, que, consequentemente, além de aumentarem o risco de mortalidade, eles aumentam o risco de morbidade daquele paciente. Além disso, o paciente que muitas vezes ele está na UTI e passa para a enfermaria, o tempo de internação hospitalar pós-terapia intensiva ele pode aumentar por conta disso. Então, as referências utilizadas por nós foram estas. Nós queríamos agradecer, então, ao professor Aero Lutz como nosso orientador. Queríamos agradecer nossos colegas que participaram como pesquisadores e financiadores da nossa pesquisa. E também queríamos agradecer a todos aos ouvintes que estiveram presentes assistindo a nossa apresentação. Muito obrigado.